Olá pessoal, aqui quem fala sou eu, o Baryonyx BR, e hoje eu vim falar umas coisas que ninguém sabe até agora. Nem o Espino e o Steve sabem disso, pois eu sempre esqueço de contar aqui. Mas sobre isso da continuação do minifilme, tenho a boa e a péssima. A boa é que, como sabem, tô fazendo 4 e vai ter 2 vilões. E a péssima é que vai ser o último da continuação. Mas como eu pensei que se eu fizesse uns vídeos de curiosidades sobre o minifilme, vão deixar isso bem você surpreso. Mas enfim, vou tocar a minha intro. Para quem não conhecem o Baryonyx e Mononicos e as continuações, é sobre as aventuras de 2 dinossauros que seria do jacaré azul e o pássaro jaco. Não é Jurassic Punch Sapora. E vale lembrar que minifilme saiu bem antes de Jurassic Punch. Mas enfim, vou contar as curiosidades sobre o minifilme e o primeiro. Vale lembrar que as continuações já foram planejadas assim mesmo. Mas o primeiro foi planejado de diferente. E é isso que irei contar aqui. Em 2020, enquanto eu tava planejando por uma dupla de personagens, assim como a de Godzilla, eu era mó solitário. Acho que foi no tempo que eu só tinha uns 50 ou 100 inscritos. Não me lembro direito. Mas eu tava planejando isso. E originalmente era pra ser um Concavenator. Sim, era pra ser ele. E o motivo é de que, diferente de hoje em dia, naquele ano parecia que o Baryonyx era um dinossauro diferente. E o Concavenator também era. Mas eu mudei, mas não me lembro o porquê. E decidi por o Alossauro, pois eu adoro esse dinossauro. Mas naquele tempo tive problemas, pois eu nunca conseguia esquecer o Góis. Mudei. Até pus o Herrerasauro, já que eles eram um pouco parecidos. Mas guarda essa informação na cabeça. E depois de troca o Herrera, eu tive a ideia de pôr o Mononicos. Pois os dois têm os nomes sobre as garras. O garra pesado e a única garra. Bem, a história atual do minifilme primeiro era assim. Os 2 marmanjos acordam por causa da cantória de galo. O Baryonyx dá bom dia pro geral, que nem o Bob Esponja. E depois de mandarem bom dia, eles tomariam uma surra das 2 fêmeas que seriam maiores que eles. Se fodem. E depois que voltam a mimir. E aí mostraria o Miovenator e sua amiga Microraptora planejando pra food mais ainda com a vida dos 2. Quando o jacaré e jaco acordam e recebem monte de xingamentos e desaparecem. Os Kumans de Baryonyx não sabem por que desapareceu, ou melhor, bloqueou eles. Pediram pra alguém que eu até esqueço, pra falar e mandar as prints provando que eles estão mó de boa. Assim o Baryonyx falaria tudo e assim entram o coiso que não se passava em engano. E assim, quando pensavam que tava tudo tranquilo, rola a terceira guerra. Com o Kevin e umas puta de inimiga da Nix que eu prefiro esquecer Sapora. O jacaré mataria o Miovenator e ele vai pro hotel Abisen. E depois de ganharem a guerra, o Mononicos morre, pois informaram que ele era um erro cósmico e bem incorreto. E assim só volta no segundo e continuam a aventuras loucas e retardadas. Mas originalmente nem era pra ser assim. Olhem só como era a história deles. Bem, no começo esses 2 marmanjos acordam por causa do galho mesmo. O Baryonyx no modo Bob Esponja dando bom dia pro geral. Mas o que mudaria tudo a história é pelo fato de que ia mostrar a cena de Mononicos indo até a caixa de correios. Seria a carta de convidando os 2 para uma comunidade de, entre aspas, dinos. Eles aceitariam e se vão e acabam esquecendo avisar os seus Kumans. Eles chegariam de lá, pensando que iriam se dar bem lá. Mas são zoados só por serem os dinos fracos. Os cara fica moé puto.
Os cara nessa comunidade começaria a se achar uns fodinhas, já que eles se achavam bem fodas. O Baryonyx com maior rancor e o Monomicos vontade de tacar fogo neles. E aí volta a cena dos culpados do maluco. O Spinosaurus iria até lá e dizia que o Baryonyx tinha desaparecido e veria a carta. Ele teria. E se liga que essa carta não era totalmente sobre os dinos. E que na verdade era dinos furros daqueles tipos lá que se encontra na internet que te zoam só por ser dino não tão forte. Ele vai até lá. O Baryonyx e Monomicos ainda sendo zoados por esses cornos. Até chega os Spinosaurus arrombando a comunidade deles. Assim ajudar os dois vagabundos que não fazem nada da vida. Eles lutariam contra eles. O Spino arrombaria a comunidade deles. E assim os três saiam vitoriosos. E o Baryonyx diz assim: e agora quem é fraco? Vadia. Os dois conseguiriam. Mas o fim de Monomicos acabaria do mesmo jeito. Mas se lembram que falei sobre do Herrerasauro? Então, depois de Monomicos morrer, não teria volta dele. E não iria mais voltar. O Baryonyx mó com depressão com isso. Ele conheceria o Herrera. Aí com o tempo os dois a se conhecer. E virariam amigos e assim iria ter um minifilme deles cancelados. E eu sei que essa história foi uma bosta. Mas vamos. E cada curiosidade fica mais estranho. O personagem do canal originalmente nem iria ser esse aí. Na verdade o Baryonyx desse minifilme ia ser aquele do Paisley. Já que eu queria que o meu canal fosse tipo uma espécie de estúdio. Assim como o do Alan. Só que além de versão em brinquedo como eu faço do Baryonyx em brinquedo. TBN animações e PNG se movendo. Mas eu mudei pois os dois até que combinam nisso aí né. Bom pessoal, esse foi o vídeo falando sobre o minifilme. Espero que tenha gostado. Mas não fiquem tristes com isso. Pois estou planejando muita coisa sobre essa franquia, assim como eu tô fazendo Monomicos Diabolos. E Alvarezsaurus TD View e entre coisas. Mas enfim. E bem. Era só isso e falou.